Oi pessoal, eu sou o Milos, eu sou o CEO da Caligna e hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a próxima tarefa, que é a tarefa 3. Mas antes da gente avançar, vamos recapitular um pouquinho o que a gente fez até agora. Na tarefa 1, nós falamos um pouco da proposta de valor da empresa, que basicamente passa por entender o problema do cliente um pouco mais a fundo, entender o que é que você está resolvendo, ou seja, qual é o trabalho a ser feito. Esse trabalho ele é comumente chamado de job to be done, ou seja, aquele trabalho do que o cliente precisa realizar, aquela atividade que o cliente precisa realizar, que você está propondo uma solução para ela de como ser feita, né? A segunda parte dessa tarefa é justamente entender um pouco qual é a sua proposta para atender essa solução. Ao mesmo tempo que fazemos isso, a gente tenta adicionar alguns ganhos para o cliente e ao mesmo tempo resolver algumas dores que são problemas que ele tem ao tentar realizar essa atividade. E ao fazer isso, você cria algum valor para um determinado cliente ou determinado público. Na tarefa 2, a gente avaliou a viabilidade técnica da solução. O que isso quer dizer? Entender quão pronta está essa solução. Ela é só uma ideia? Ela é algo que já avançou? Já existe um protótipo? Já existe alguma comprovação de que aquela ideia vá funcionar? E o segundo ponto dessa comprovação é justamente entender: o meu time, a minha equipe, a minha empresa, ela é capaz de realizar essa tarefa técnica para realmente chegar nessa solução que entregue esse valor para o cliente? Essas duas coisas juntas vão mostrar quão viável é a solução que você está propondo como empresa para resolver aquele problema do cliente. Agora, na tarefa 3, a gente vai passar para uma situação um pouquinho diferente, que é entender o cenário externo onde a minha solução vai ser inserida. O que significa isso? Eu vou ter que olhar um pouco para fora das fronteiras da minha empresa e entender quem é que já está ali, aonde é que eu vou entrar, o que é que eu estou trazendo de novo para esse cenário, como é que eu me diferencio de quem já está ali. Para fazer isso, a gente vai usar algumas ferramentas e basicamente o objetivo ao aplicar essas ferramentas é entender esse cenário competitivo, quem são os players que estão nesse mercado, né, quem são os meus potenciais concorrentes, identificar oportunidades de posicionamento. Um determinado concorrente se posiciona dessa forma, o outro dessa forma. Tem um pedaço aqui do mercado que não está sendo bem atendido por algum motivo. Ou existe um nicho específico para um segmento menor de clientes que está mal atendido com a proposta de valor que existe dos concorrentes hoje. E a partir desse cenário, uma vez que você entenda como é que os outros players estão posicionados, você é capaz de identificar quais são as oportunidades de posicionamento que você tem nesse mercado. Entender quais são os pontos que não estão sendo bem atendidos, quais são os diferenciais que seriam necessários para você atender esse ponto. E uma vez que você identificou essas oportunidades, você vai traçar a estratégia da empresa de como é que você vai se posicionar naquele ponto ali. Para fazer isso, a gente tem algumas ferramentas e a nossa proposta hoje é utilizar uma ferramenta bastante conhecida que é a análise de 5 forças de Porter. Tá? Na análise de 5 forças de Porter existem, como o próprio nome diz, 5 forças atuantes na empresa. Ou seja, quando você olha para uma empresa atuando no mercado, sobre ela vão estar sendo exercidas 5 forças. A primeira delas é essa que está aí, é a dos competidores internos. O que são os competidores internos? São aqueles competidores inerentes ao mercado em que você está atuando. Então, se você é um fabricante de móveis, são os outros fabricantes de móveis. Se você é um fabricante de vassouras, como o exemplo da tarefa que a gente deu, seriam os outros fabricantes de vassoura. Esses são os competidores que têm uma proposta de valor muito semelhante à sua e que estão competindo praticamente dentro do mesmo segmento. Esses são chamados competidores internos. Além dos competidores internos, você tem novos entrantes. O que são novos entrantes? Esses novos entrantes eles geralmente são empresas que estão ou em outros ramos, ou são empresas nascentes, novas startups, e eles olham para aquele segmento onde existe um grande mercado e entendem que existe ali uma oportunidade de se posicionar explorando aquele mercado, tentando capturar um pedaço do mercado que existe, né, um pedaço do market share, pegando esse pedaço dos fabricantes que já estão posicionados naquele local.
Além desses novos entrantes, que eles se caracterizam por ter uma proposta de valor muito semelhante à dos concorrentes já posicionados, existem outros concorrentes que a gente precisa avaliar, que são produtos substitutos. O que são produtos substitutos? São propostas de valores que são diferentes daquela que a gente está propondo, mas que fazem também uma solução do problema, né? Ou seja, elas resolvem o problema do cliente, às vezes totalmente, às vezes parcialmente, mas que competem também com a gente pelo mercado que a gente está tentando buscar. Um exemplo bem claro disso, no transporte é muito claro, né? Você é um fabricante de veículos, né? Então você tem lá as suas várias categorias de veículos, os seus modelos dentro das suas categorias. E quem são os competidores internos? Os outros fabricantes de veículos. Muito bom. Quem são novos entrantes? Por exemplo, uma nova marca que resolve entrar nesse mercado. Então, se você estava no Brasil, na década de 90, você só tinha as marcas que eram chamadas nacionalizadas, que eram Chevrolet, General Motors, tinha Ford, tinha a Volkswagen e a Fiat, por exemplo. Dali um tempo, com a abertura econômica do país, começaram a chegar outros veículos. Por exemplo, no início vieram os japoneses, Subaru, Toyota, pouco depois veio o russo, a Lada. Esses são novos entrantes no mercado em que você está atuando. São players que trazem propostas parecidas e aquele mercado que antes era dividido entre 4 fabricantes agora passou a ser dividido entre 8, depois 12, com a chegada dos coreanos, chineses e outras marcas mais. Então, esse mercado passou a ser dividido em competidores internos e novos entrantes. Pouco tempo depois, esse mercado, não pouco tempo depois, mas algum tempo depois, esse mercado passou a ser dividido também com outras modalidades. Então, você tem, por exemplo, uma melhoria do transporte público, a implantação de mais linhas de metrô, por exemplo, na cidade de São Paulo, ou a melhoria do modal de transporte público ônibus urbano. Isso tudo compete por um mercado comum, que é o mercado de transporte de pessoas físicas, que antes era dominado por um segmento específico de veículos automotivos e, em determinado momento, esse mercado começa a ser dividido com outros tipos de transporte também. Isso acontece em várias indústrias, é uma substituição daquele produto que está sendo utilizado para um determinado fim por outro. Recentemente, esse mesmo mercado teve um novo entrante, né, um produto substituto que chegou, que foi, por exemplo, o Uber. Né? Ele mudou radicalmente a característica do mercado. Então, aquela pessoa que antes, inicialmente, tinha um carro próprio e depois optou, por exemplo, por usar o transporte público, agora ele tem uma terceira opção, que é utilizar o Uber, né, uma plataforma de compartilhamento de serviços. Então, essas 3 categorias são as categorias de concorrência. Dentro da metodologia das 5 forças de Porter, nós ainda temos mais 2 outras forças que atuam, que são elas: o poder de barganha dos compradores, que também exercem pressão sobre o nosso negócio, e o poder de barganha dos fornecedores, que também exercem alguma força sobre o nosso negócio. Essas 2 outras forças não são foco dessa atividade agora. Então, portanto, na nossa atividade 3, nós vamos nos concentrar em avaliar essas 3 forças específicas dentro dessa metodologia de 5 forças de Porter, principalmente para avaliar o cenário de competitividade. Avançando um pouquinho na metodologia, e para dar um pouco mais de detalhes, nós vemos aqui como que essas 3 forças que são o foco da nossa atividade podem ser avaliadas. Quando a gente está olhando para os competidores internos, você tem maneiras de se posicionar em relação a esses competidores. Se você é capaz de gerar um diferencial no seu produto, que seja, por exemplo, uma característica do produto que cria uma oportunidade diferente para esse posicionamento. Vou dar um exemplo, de novo, na indústria automotiva. Se você tem carros que são capazes de atingir uma certa faixa de velocidade, até 150 km por hora, por exemplo, e você, por um processo interno, ou por algo que você descobriu, ou por uma patente que você desenvolveu,
consegue criar um veículo que atinge 200 km por hora. Aquilo é um diferencial que você tem em relação aos concorrentes, ou seja, aqueles clientes que estão buscando um veículo cujo valor principal é a velocidade máxima, você passou a apresentar para eles um diferencial na sua proposta de valor. Eu sou o veículo que atinge a maior velocidade máxima. Isso pode valer para conforto, pode valer para itens de conveniência em geral, segurança. Eu fui o primeiro carro que apresentou airbags e ABS de fábrica. Isso tudo vai gerando diferenciais no seu produto em relação à concorrência. Outro ponto importante de diferenciação dos competidores internos é a marca. Se você é uma marca conhecida, você tem uma determinada credibilidade, um valor da sua marca percebido pelo cliente, que ajuda o seu produto a ser diferenciado. Muitas vezes você vai ter produtos que têm valores similares, ou até um produto que tem um pouco menos de valor entregue para o cliente, mas que em função da marca desse produto, o valor percebido pelo cliente é maior. E esse valor, às vezes, é um valor que é parte da proposta de valor que vocês avaliaram, que é aquela questão do valor social. Uma coisa, por exemplo, que pode ser vista é uma comparação entre dois veículos que têm igual características técnicas ou até características diferenciadas e uma percepção de público. Existe um exemplo que é sempre dado nessa avaliação que envolve veículos de alto luxo. Há um tempo atrás, a fabricante Hyundai trouxe ao Brasil uma versão de um veículo chamado Azira, e esse veículo ele entrou como um veículo de luxo, porém com um preço bastante diferenciado dentro do mercado comparado com seus competidores. E ao longo da evolução desse veículo, das novas versões, dos anos, esse veículo foi gradualmente subindo de valor na tabela de veículos. Só que chegou um momento que esse veículo atingiu um batente. E mesmo ele entregando muito mais tecnologia, muito mais características, muito mais conforto do que os seus concorrentes, ele não conseguia se precificar na mesma categoria dos concorrentes. Dentro desses concorrentes, no caso do Azira da Hyundai, você tem, por exemplo, a BMW Série 3, a Mercedes Série C, que conseguem, com menos valor entregue para o cliente, se posicionar num patamar de preço maior. Por que isso? Porque você tem por trás duas marcas de altíssimo valor, BMW e Mercedes, que fazem parte da percepção de valor do cliente. Então o cliente, mesmo tendo uma BMW com menos itens de tecnologia e conforto do que um Azira da Hyundai, ele paga mais caro nessa BMW por ser uma BMW. Então esse valor de marca é muito importante. Outra questão é a questão de modelo. Algumas vezes você consegue criar modelos que são diferenciados e adicionar um valor àquilo. Há um tempo atrás, a Apple lançou uma versão Red dos iPhones, que a única diferença dela era a cor vermelha do case. Como aquilo ali era um modelo com poucas unidades, você gera uma sensação de escassez no consumidor e olhar para aquilo e falar, eu quero ser um dos únicos que tem esse iPhone vermelho. Ele era precificado com um diferencial em relação a outro iPhone com a capacidade exatamente igual. Então isso é simplesmente uma jogada de marketing que você cria um modelo novo que te permite fazer uma precificação diferente baseado naquele valor específico que você está vendendo. Isso pode ser percebido pelo cliente ou não. Em todos esses três casos que foram citados, você tem um posicionamento com diferencial. Você está, através de algum mecanismo, buscando provar para o seu cliente que aquele seu produto ele é diferente e é melhor que os concorrentes dele. Portanto, ele tem mais valor agregado, portanto, você pode cobrar mais por ele. Esse é um posicionamento por diferenciação. Existe um outro tipo de posicionamento, em que você adota uma linha exatamente contrária, que é tudo igual. Todos os produtos têm o mesmo valor. Você vai tentar vender isso para o seu cliente. Não importa a marca que você compre, todo mundo vai te entregar mais ou menos a mesma coisa. Portanto, já que todo mundo é igual, compre o mais barato.
Se não existe diferença, se não existe vantagem, compre o mais barato. E aí você vai tentar se posicionar como líder em custo. O que significa isso? Que você vai ter que ter a capacidade interna de produzir aquele mesmo produto que seus concorrentes produzem com um custo muito mais baixo. Ou seja, a sua vantagem para o seu cliente é simplesmente ser mais barato. Existe melhor ou pior? Há casos e casos, e esses casos precisam ser avaliados. Quando você consegue gerar um diferencial, algumas vezes você consegue ter margens maiores com menor volume de vendas. Quando você está trabalhando com liderança em custo, você tem geralmente margens menores para trabalhar. Mas isso é geral, tem casos e casos que precisam ser avaliados. O ponto é, não existe necessariamente um posicionamento melhor ou pior. Vai depender muito da fase do seu produto, da indústria em que você está inserido. No caso de tecnologia, que é o caso específico que nós estamos trabalhando aqui, em geral, nós estamos falando de posicionamento por diferenciação, ou seja, aquela tecnologia que eu estou desenvolvendo, aquele insight que eu tive, aquela invenção que eu fiz, ela vai tornar o meu produto melhor do que os concorrentes. E, em cima disso, eu vou tentar posicionar o meu produto como tendo um diferencial e em cima desse diferencial que eu vou construir meu negócio. Ou seja, para a tecnologia é comum se posicionar por diferenciação. E muitas vezes o diferencial está no produto, na tecnologia específica que está sendo desenvolvida. Em relação a produtos substitutos, é comum que esses produtos substitutos, eles abocanhem um pedaço do mercado que a gente está trabalhando parcial e não um mercado total. Em geral, eles se posicionam para um nicho específico. O que isso quer dizer? Ah, é todo mundo que usa carro hoje que vai mudar para Uber? Não. Existe um perfil específico de consumidor de carro hoje que está tendencioso a mudar para Uber. Isso significa que o mercado do Uber é exatamente o mercado de transporte de todo mundo que tem carro individual? Não, é um pedaço desse mercado, ou seja, é um nicho de mercado específico para um determinado tipo de consumidor. Em geral, os produtos substitutos trabalham assim. No produto substituto, existe um fator muito relevante que ele também funciona para novos entrantes, que é o chamado switching cost. O que significa isso? Quem tem uma cafeteira elétrica em casa sabe, por exemplo, uma cafeteira de cápsula ou de sachê, por exemplo, sabe que você tem que comprar o refil específico para aquela cafeteira. O mesmo vale para impressora, o mesmo vale para cabo de celular, de carregador de celular, ou seja, o fabricante ele cria um padrão que é específico da marca que ele trabalha, de forma que se você resolver comprar cápsula ou cartucho de impressora de outro fabricante, você vai ter uma dificuldade porque o seu produto não está adaptado para aquela mudança. Ou seja, se depois de um tempo eu faço muita impressão na impressora e decido que não, eu quero mudar desse cartucho para esse outro. Não adianta eu mudar simplesmente o cartucho, eu vou ter que mudar a impressora em si. E esse custo adicional de mudar a infraestrutura já instalada para utilizar aquele fabricante, esse custo, ele muitas vezes é uma barreira para você mudar o seu fornecedor. Às vezes você pode estar até um pouquinho insatisfeito, mas como você já tem toda a infraestrutura instalada para usar aquele fornecedor, você muitas vezes se mantém fiel àquele produto, mantém a sua compra continuada em virtude do custo de mudança de marca. Em produtos de maior valor agregado, então, por exemplo, vou dar um exemplo da aviação. Se você tem uma linha aérea que tem aviões de um determinado fabricante, você tem pilotos treinados naquele avião, você tem comissários de voo treinados naquele avião, você tem técnicos de manutenção treinados naquele avião, você tem equipamentos de suporte para aquele avião. Se você, por algum motivo, entende que aquele avião não está mais adequado para atender o seu público consumidor, o seu negócio, você vai ter que colocar na conta de troca desse avião todo o custo acessório envolvido. Treinar novos pilotos, treinar os mesmos pilotos em uma aeronave diferente, treinar comissários, treinar despachantes, treinar técnicos de manutenção. Isso tudo é um custo adicional
que muitas vezes quando se coloca na conta, mesmo o produto novo apresentando vantagens econômicas, você olhando uma avaliação holística do seu custo, aquilo não faz sentido. E isso muitas vezes pode ser uma estratégia, inclusive, de posicionamento de alguns produtos. Você cria um produto de forma que, uma vez que você capture um cliente, ele mudar para o seu concorrente vai gerar um custo muito grande para ele. O mesmo vale para novos entrantes. Você tem muitas vezes novos entrantes que vêm propor, por exemplo, modelos de negócios diferenciados. Às vezes você tem um outro tipo de barreira legal, que é, por exemplo, uma certificação, que é difícil de conseguir. Você precisaria ter algumas horas de solução em execução, algumas horas de atuação naquele mercado para adquirir aquela solução, o que praticamente dificulta um novo entrante de conseguir atuar nesse mercado. Algumas vezes você tem uma integração vertical, que é justamente você ter várias partes de uma mesma solução integrada. Então, se um fabricante vem e traz um pedaço da solução, ele não consegue substituir porque você está dominando o sistema como um todo. E uma terceira forma, né, de você criar barreiras para esses novos entrantes seria estabelecimento de padrões. Por exemplo, um padrão universal aí que é USB, né? O USB foi um padrão interessante. Houve tentativas de se criar um padrão diferente, mas uma vez que a maioria dos PCs já estavam com esse padrão, uma vez que você tem todos os dispositivos móveis também utilizando esse padrão, você vai criar uma barreira adicional para esses novos entrantes. Se você é um fabricante que tem muita força no mercado, e a gente tem um exemplo muito claro nesse sentido que é a Apple, você cria padrões diferentes para praticamente todos os seus produtos, nos encaixes, né, nos plugs, nos cabos, e mesmo assim consegue se manter. Então você consegue às vezes ter dois padrões coexistindo, mas é uma dificuldade adicional para quem quer entrar nesse mercado. Principalmente quando você é o dono do padrão. Teve um exemplo muito clássico disso, que foi uma briga de memory stick da Sony com a SD. A Sony, em um determinado momento, ela estava muito bem posicionada no mercado de máquinas fotográficas e ela criou um memory stick para armazenamento, né, memória de armazenamento de fotos, num padrão específico Sony. E ela tentou emplacar isso no mercado. Por outro lado, existia um padrão que foi considerado mais universal, que era o SD, e acabou que esse padrão SD que foi estabelecido. Isso praticamente matou o negócio de máquinas fotográficas da Sony. Ele continua existindo? Sim. Depois de um tempo, a Sony começou a aceitar o memory stick dentro o SD dentro dos seus produtos também. Então, existe muitas vezes uma briga entre os concorrentes para ver quem vai estabelecer o padrão. Mas uma vez que esse padrão está estabelecido, se você é um novo entrante, você obrigatoriamente vai ter que seguir aquele padrão. E se esse padrão for proprietário, o que acontece algumas vezes, de você ter uma patente específica e você ter um mercado já dominado por aquele padrão, você muitas vezes impede que um concorrente entre. Um exemplo bem interessante disso foi a Nespresso. A Nespresso, né, apesar dela ter sido muito divulgada recentemente, ela é uma patente relativamente antiga, que inclusive já foi quebrada. Né? É uma patente de produto, em média, ela dura 20 anos. As cápsulas da Nespresso elas eram patenteadas. Então, um concorrente que quisesse fazer café para Nespresso, ele teria que necessariamente vender o café dele para a Nespresso fazer a cápsula e aí sim colocar dentro da linha dela. Ou seja, ela tinha um domínio completo do mercado daquelas pessoas que possuíam máquina Nespresso. Depois de um determinado momento, quando essa patente foi quebrada, outros fabricantes começaram a fazer cápsulas usando a patente da Nespresso. E aí sim você tem uma quebra no mercado. Ou seja, por 20 anos, a Nespresso ela teve praticamente uma reserva de mercado de cafés em cápsula. Isso é uma outra forma de você se proteger contra novos entrantes. Uma vez que a patente foi quebrada, surgiram vários novos fabricantes para concorrer com ela na venda de cápsula, para a própria máquina dela. Então, pessoal, isso foi só um exemplo, né, alguns exemplos aqui bem
bem sucintos do que é uma avaliação de concorrência, alguns exemplos para vocês terem uma ideia. E o propósito dessa tarefa é que vocês entendam aonde é que vocês estão entrando. Uma vez que vocês têm a proposta de criar um negócio, criar uma empresa, vocês têm que olhar para fora e entender, quando eu colocar esse meu produto no mercado, com quem eu estou competindo? O meu cliente, quando olhar para o meu produto, ele vai me comparar com quem? Ele vai me comparar só com aqueles produtos que são muito iguais a mim mesmo, ou ele vai olhar para produtos que são similares, mas que me substituem de uma forma diferente? Como é que eu vou me inserir nesse cenário? E por que isso é importante? Isso vai dar uma noção clara para vocês da força que essa solução que vocês estão propondo tem junto ao público consumidor que vocês estão definindo. Ou seja, quando eu chegar, eu vou ser mais um, ou eu vou ser algo completamente diferente? Já tem alguém fazendo alguma coisa parecida? Eu vou tentar roubar a atenção do cliente para o meu produto? Contra quem? Contra quem eu vou ter que fazer meu marketing? Eu vou ter que falar que eu sou melhor do que o quê? Então esse exercício é uma forma de vocês conseguirem avaliar todos esses pontos e posicionar melhor o produto de vocês. Muitas vezes isso pode gerar inputs para vocês fazerem modificações no produto, inclusive. Uma vez que você olha para fora e vê que você tem no mercado muitas coisas parecidas com aquilo que você está fazendo, muitas vezes você vai ter que parar e pensar, será que eu posso adicionar algo a mais no meu produto? Alguma característica que torne ele melhor, que torne ele diferencial? Isso que eu estou querendo colocar tem valor para o cliente? Será que ele vai perceber que isso que eu fiz realmente adiciona valor para ele ou não? Outras vezes você vai simplesmente ter que definir uma estratégia de divulgação. Dado que o meu produto ele é muito melhor por causa dessa característica, como é que eu vendo isso para o cliente? E essa é a tarefa final que vocês têm dentro dessa tarefa 3. A última atividade para ser realizada dentro da tarefa 3 é justamente vocês pensarem e elaborarem um material de como esse produto que vocês estão fazendo seria vendido para o mercado consumidor de vocês. Ou seja, como é que você destaca aquilo que ele realmente tem de valor e de diferencial frente aos concorrentes. Ok? Espero que vocês tenham curtido, que tenha ajudado um pouco a clarear e vamos em frente, vamos ver aí o resultado das atividades. Obrigado.